Você vai ver agora a entrevista de Felipe Mongruel. Ele é advogado e é conhecido como Magal. Magal. Claro, ela é uma referência ao cantor conhecido Magal. O Felipe, ele teve até uma mudança na sua vida pessoal, foi deixado pela esposa depois que decidiu acompanhar Lula ou a vigília naqueles 580 dias da prisão injusta. Magal nos deu essa entrevista ali ao lado da Polícia Federal, onde ele ficou muito no local, né, onde ele acompanhou a prisão de Lula, ou ficou ali, deixou seus afazeres profissionais e pessoais, ou parte dos seus afazeres profissionais, para então participar de um ato que chamou a atenção do mundo inteiro. A Vigília Lula Livre, ela é apontada como decisiva para a liberdade de Lula. Veja a íntegra da entrevista e muito obrigado, viu, pela audiência que vocês têm dado para o documentário 580 Dias. Convido você que ainda não viu para que assista. Está disponível aqui no nosso canal da TV 247. Veja a íntegra da entrevista desta figura que é o Magal. Estamos aqui, alguns anos depois, né, da vigília, aqui no local onde as pessoas se concentravam. Muitas pessoas passaram por aqui, algumas ficavam um pouco tempo, depois voltavam para a sua base, outras ficaram o tempo todo. Militantes, eram voluntários, que estavam aqui comprometidos pela causa. Era aqui que era realizado o ato do bom dia, o ato do boa tarde, o ato do boa noite. Aqui também havia cursos, aqui as pessoas chegavam, tinha um livro que as pessoas assinavam. Eu mesmo assinei 4 vezes aquele livro, foi 4 vezes que eu vim aqui na vigília, mas eu voltava para a minha atividade e 3 dessas 4 vezes foi para fazer algum tipo de entrevista, reportagem. Fiz inclusive uma, foi quando eu vim para fazer entrevista com o ex-presidente Lula. Mas nesse local, algumas pessoas permaneciam aqui. Desde o dia que o Lula foi trazido aqui de helicóptero, as pessoas ficaram o tempo todo. E tinha um compromisso que era um compromisso de uma pessoa com a outra, desses que ficaram permanentemente, de que só deixaria a vigília Lula livre quando o Lula fosse libertado, com o Lula livre. Uma dessas pessoas é o Felipe Mongruel. Felipe Mongruel é advogado, conhecido como Magal, militante, conhecido de uma família, mãe também militante. E o Felipe esteve aqui desde o primeiro dia, teve sacrifício pessoal, ele vai falar sobre tudo isso. Então, ele que viveu intensamente essa experiência, uma experiência rara na história, né, de as pessoas fazerem vigília durante tanto tempo. Então ele vai falar sobre o que exatamente foi, na percepção dele, a vigília Lula livre. Felipe, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui conosco, aceitado o nosso convite para voltar aqui, né, 4 anos depois, mais de 4 anos depois, para a vigília Lula livre. Então eu pergunto para você, o que representou para você a vigília? Como você vê a vigília hoje? Joaquim, muito obrigado por eu ser uma ferramenta para poder falar sobre tantas outras pessoas. Eu era um anônimo, um coadjuvante no time de estrelas, porque todos aqueles que estavam aqui certamente eram tão protagonistas quanto o presidente Lula. O presidente Lula, ele é certamente o maior brasileiro vivo, e aquilo que eu e tantas outras centenas, quiçá milhares de pessoas fizeram, nada mais foi do que qualquer outro brasileiro que tenha vergonha na cara deveria fazer perante o golpe, perante essa necessidade lacaia dos poderes dessa elite tão desastrosa, tão pouco intelectual, tão perversa, tão opressora, fizeram nesses anos, ou nos novos anos de chumbo que ainda passamos. Mas respondendo a sua pergunta, Joaquim, a Vigília Lula Livre representa na minha vida o maior fato histórico que passou. Certamente
eu sou alguém antes da vigília e depois da vigília. Porque a partir da vigília, o sentimento comunitário, o sentimento solidário, o sentimento de união e de completa entrega que se deu não só por estar aqui pelo custodiado, o presidente Lula, que estava ali numa solitária, mas por todos aqueles que desenvolveram em si vários sentimentos, como amizade, né? Sentimentos paternais, afáveis, amistosos, de todas as ordens, né? Então, confesso que quando eu vejo esse terreno assim mal cuidado, dilapidado, isso não representa o fato histórico que aqui aconteceu, né? Essa grama ela não testemunhou apenas esse desleixar-se do tempo. O tempo aqui foi muito mais cordial do que a gente vê por essas cenas. Agora, como é que foi, Felipe, desde o início? Como é que começou tudo isso? Quando você veio para cá e como é que foi nascendo a vigília? Joaquim, se me permite, começa tudo ali, no portão ali da frente, porque quando estávamos aqui para receber o presidente Lula, era um sábado. Eu me lembro que cheguei aqui por volta das 14 horas. Quando foi às 17, o clima já estava aumentado, as pessoas já estavam mais excitadas, estava tudo maior. E aquelas pessoas foram chegando, e foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente, e foi tudo entrando, e de repente a gente escutava notícias de São Bernardo, e o pessoal não queria deixar o presidente sair, e a gente esperava, será que ele vai se entregar? Porque no fundo a esperança é algo tão raro e ela está lá guardado num lugar assim tão ele é tão cuidadoso na nossa vida, porque a gente sabia que ele ia vir, mas no fundo a gente não queria que ele viesse, né? Mas a gente esperava por ele mesmo assim. Quando ele chegou já tinha caído a noite, e à noite todos os gatos são pardos, meu amigo. Então, do lado de lá, estava o pessoal que era a favor da prisão. Aqueles que se excitavam com uma prisão. Aqueles que se excitavam, que pediam a punição, o punitivismo. Aqueles, assim, o que a Lava Jato pior fez, que foi a cegueira coletiva, essa histeria coletiva causada e que ainda tem, ainda existe sobreviventes no nosso país desse mesmo sentimento, mas que certamente logo vai acabar. De toda forma, voltando à sua pergunta, quando a gente começa ali e ele vem chegando, chegam 2 helicópteros, começam as bombas, porque o lado de lá estoura rojões em direção ao helicóptero. Ato contínuo, a polícia, não sei se federal, não sei se estadual, né, a guarda militar aqui do estado, não sei quem, foi responsável por tacar bombas. E aí houve aquele pandemônio, aquele caos, tiro de borracha, nego fugindo, bomba de gás lacrimogênio, corre pro chão, todo mundo foge, cuidado, salve quem puder, socorro, aquela coisa toda. E aí todo mundo se deparou com aquela cena dantesca que foi a prisão do Lula, e logo ato contínuo um massacre aos seus apoiadores. No outro dia, que era o domingo do dia 8, eu chego aqui por volta das 17 horas. 17 horas já tinha as primeiras barraquinhas, gente chegando, gente entregando a vida, vendendo tudo, Joaquim. Gente que vinha com a cara e com a coragem, porque você pode brigar com uma pessoa, mas jamais, Joaquim, brigue com o que ela acredita, Joaquim. Você não pode nunca brigar com aquilo que ela acredita. E o Luiz Inácio Lula da Silva, o maior brasileiro vivo, por causa disso. Porque ele consegue ainda dar uma esperança de ter um país mais igual, de ter uma minoridade das desigualdades. Então tudo isso foi acorrentando e acarretando uma série de gente que estava ali na Praça Olga Benário, que é a 150 metros daqui. Era como uma quermesse, sabe? As primeiras barraquinhas, aquilo tudo, foi se juntando e eu fui ficando. E eu fui ficando, e eu fui ficando, e eu fui ficando, e de repente o tempo passou, eu não sabia que ele ia ficar tanto também. Ninguém acho que sabia, né, que ia ficar tanto. E a gente ficou aí do começo até o fim. Claro, dos 580 dias eu não estive os 580 dias, por óbvio que em algum momento não estive aqui, estive doente, estive viajando, fiz alguma coisa. Mas tiveram muitos que ficaram. E tiveram muitos que ficaram muito mais do que eu. Por isso te agradeço de novo por eu estar falando, quem sabe por todas essas pessoas, apesar de não ter procuração delas.
Mas certamente, Joaquim, o que mostra isso aqui não é uma pessoa, nem uma coletividade de pessoas, é um sentimento, é uma ambiência, é uma órbita, sabe? É uma magia, é um astral, é um ânimo, é uma coisa que não se perde. Acho que nunca foi visto na história da humanidade, né? Alguém que teve uma vigília. E eu, com muito orgulho, com muita honra, estive aqui gritando bom dia, boa tarde, boa noite para o presidente Lula. Tenho muita honra disso. Agora, Magal, teve um episódio que você até se preparou, vocês já tinham levado bomba no primeiro dia, você estava até com a sua mãe aqui, não foi? Protegeu sua mãe, tinha outras pessoas que estavam aqui, algumas pessoas não têm a tua juventude, a tua agilidade, mas mesmo assim estavam e correram todos tiveram que correr de bomba, né? Aí vocês também prepararam algum sistema de defesa, não foi isso? Porque sabia que a polícia poderia continuar tentando expulsar as pessoas daqui, brigar com o que elas acreditam, vamos dizer assim, usando a sua expressão. Como é que você se preparou para fazer essa defesa? Olha, Joaquim, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo no meio do caminho. Então, sem dúvida alguma, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é o maior movimento de trabalhadores do mundo, ele nos ensinou muita coisa, principalmente pela sua disciplina, pela sua organização, pela sua amabilidade no tratamento com as pessoas, pela sua organização em todas as coisas. Mas naquele dia, a minha mãe era militante já histórica também, e ela começou as bombas de gás, ela estava com um lenço, com essa bandana, né? Já automaticamente botou a bandana para não inalar aquele cheiro, aquela coisa, o gás. Muitos correram, muitos foram atingidos, muitos inalaram, e a gente foi tentando se defender e saindo do local. No outro dia que a gente começou, que foi esse dia 8, quando a gente começa, eu tento voltar para casa. Isso que é o mais engraçado, porque eu tentei voltar para casa, mas eu não consegui. Porque eu tentei voltar para casa, era por volta das 2 da manhã. E parou um táxi. E nesse táxi estava descendo o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Sérgio Gabrielli com uma maletinha, descendo de madrugada, vindo aqui prestar solidariedade, companhia, né, de todo o povo de Lula, ao Lula, presidente Lula. E aí, quando eu tô descendo, assim, eu estava esperando também um veículo para ir embora, e eu escuto alguns policiais falando assim: vamos entrar agora, porque se a gente não entrar, a gente não tira mais eles daí. Malditos profetas esses policiais, Joaquim, porque a gente de fato não saiu. Eu sei que naquela mesma noite eu tive que ir atrás, eu liguei avisando para um amigo meu de nome Antônio Navarro, e do Partido Comunista do Brasil. Falei com ele e falei assim: cara, estão fazendo isso, o que a gente faz? Ele: Magal, tenta conseguir alguma coisa pra gente se defender, porque se vier mais bomba, a gente tem que se proteger de alguma forma. Sei, Joaquim, que eu fui atrás de uma serralheria de domingo para segunda aqui na capital madrasta, e achei lá no bairro Alto um senhor que estava atendendo, só que eu acho que ele tinha tomado uns sucos de laranja ou outros, e já tava um pouco diferente. E ele tinha umas certas chapas, e eu fui até lá. Quando eu fui pegar as chapas, eu tinha que entrar na caminhonete dele, a caminhonete dele estava com o pneu furado. Aí eu peguei o pneu dele, levei na borracharia, troquei, arrumei o pneu, voltei, troquei o pneu. A gente botou, quando a gente entra por aqui, era 5 horas da manhã, a polícia tinha a primeira brigada, assim, primeira barricada da polícia, perguntaram o que a gente estava fazendo, eu falei que era o pessoal da alimentação, do refeitório, estava chegando com as mesas para o café da manhã, aquela coisa. Eles não viram, a gente escondeu. Por sorte, não houve nenhum atentado naquele dia, mas assim perdurou por todas as noites. E todas as noites, eu como advogado, que ficava na vigília, eu era o último a dormir, Joaquim. O MST dormia 9h30 da noite e acordava 5h30. E a polícia militar fazia troca da sua guarda, às vezes às 11 horas. De repente era 11h30. De um tempo para lá, virou meia-noite.
De repente ficou meia-noite e 15, meia-noite e meia, 1 hora, e eles foram trocando, sempre para confundir. Nessa época, alguns ficavam acordados, mas principalmente eu, meu sócio, que também chama-se Felipe Lopes, meu irmão, companheiro, e a gente sempre era o último a dormir, para tentar fazer com que, tentar resguardar que aquela troca de guarda não houvesse sob efeito de alguma ameaça à integridade física daquelas pessoas. Já eram milhares, ocupávamos 16 quadras dali. Eu vou depois mostrar para você com rigor de detalhes e para todo mundo que é seu fã, Bom, eu quero que todo mundo saiba disso, Joaquim. Eram 16 quadras de gente tomada por ali, eram 18 cozinhas, era gente que vendeu tudo para vir acompanhar. Era gente do Paraná, de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Brasil, Equador, Argentina, tinha gente do Vietnã, tinha gente do mundo inteiro. Se tivesse possibilidade de outros lugares, também viriam para cá. Certamente de outras esferas estavam aqui também nos acompanhando. E eles dormiam, essas pessoas no chão, barracas, como é que é? Dormia no chão, na barraca quando tinha, dormia sentado muitas vezes, rede... Dormia como dava. O MST tem uma organização gigantesca, né, de acolchoamentos, assim, a gente dormia meio que todo mundo junto. Na calçada mesmo? Sempre na calçada, sempre calçada. Às vezes, claro, alguém podia... Porque daí foram começando a tomar os terrenos baldios que tinham nas cercanias, né? Então a gente vinha com uma barraquinha, largava tudo. E houve solidariedade de algum morador aqui naquela ocasião? Houve. Eram poucos, só que aí veja só como é que acontece. O MST começa a passar pela vizinhança e bater de casa em casa e oferecer seus produtos. Tudo bem, prova do nosso arroz, prova do nosso milho, e dava. Porque essas pessoas também tinham que usar banheiro, também tinham que tomar banho. E aí começou assim a solidariedade com as casas vendendo banho. R$1 para tomar banho, R$2. Algumas casas, outras casas eram mais indispostas, mas já foi mexendo um pouco, já foi ficando meio que equilibrado a relação dos sentimentos entre os moradores e as vizinhanças. Uns ainda bem acirrados. Tinha alguns que marcavam a sua calçada para que não pisassem, deixavam aquelas bandeiras do Brasil dentro daquele, né, munidos daquele ufanismo e aquele patriotismo canalha, assim, corrupto mesmo, que não tinha nada de solidariedade naquele patriotismo. Era como se fossem possuidores daquela terra, só eles mesmos. E aquele sistema vocês prepararam de defesa não precisaram usar, que eram placas, já seria escudo, na verdade, naquele dia. E aqui estava naquele dia uma ocupação muito improvisada, com as pessoas na rua, algumas com solidariedade. Parece que teve uma mulher chamada Rejane que acabou mudando a própria vida dela porque ela ofereceu a casa, né? Não, a Regiane tem que ter um programa só dela, tem que falar só dela um dia. Regiane era uma das moradoras, morava com a filha, com os netinhos, com a mãe. E ela via aquele pessoal ali na calçada, andando para lá e para cá, chinelo de dedo, carregando água, carregando comida, indo até um hipermercado que tinha ali nas cercanias para comprar ali as coisas que tinha para comer. De repente ela abriu a casa para algum pessoal do MST, ali da organização, da CUT também, talvez do Partido dos Trabalhadores também. E ali, naquela casa, ela deu a casa. Ela deu a vida dela, ela entregou a vida dela inteira. Já fizeram da garagem dela uma cozinha, de um parte do lado que estava tipo uma despensa, tipo um rancho de coisas assim. Já fizeram 16 beliches, quartos, banheiros, o pessoal dormia ali também, podia acampar. Ela servia 400 refeições de manhã, 400 refeições no almoço, 400 refeições à noite. É bom tentar também falar com ela que essa não era militante e acabou sendo contaminada pela causa de vocês, né? Agora, você teve sacrifício pessoal também, você era casado na época, como é que foi isso? Eu tinha uma companheira na época, a gente morava lá em Santa Felicidade, eu já estava há algum tempo com ela, e estava casado, né, lógico. E aí eu vim para cá no sábado, né, tinha trabalhado no restaurante que ela tinha, de manhã, e eu saí por volta de 1 da tarde,
E busquei a minha mãe na casa dela, a gente veio para cá. Eu sei que quando eu voltei para casa mesmo, consegui voltar só na terça-feira. Cumprimentei meus sogros ali, que trabalham no restaurante também, dei oi, dei tchau. Dei oi, falei ali, fui até em casa, que era nos fundos, que a gente morava. Quando eu cheguei lá, minhas coisas estavam todas empacotadas, Joaquim. Tava tudo empacotado, tava entregue. Olha, você fez sua escolha por aí. E eu tive que pegar minhas coisas e vir para cá. E fiquei por aqui 97 dias, meu amigo. Morei aqui, deixei aqui 97 dias. Daí, claro, tomava banho aqui, não sei aonde, ia na casa de amigo, de parente, trocava as coisas, acompanhava todo mundo que chegava. Porque o começo foi muito explosivo. Foi uma ebulição mesmo. E fui ficando, e foi acontecendo, e a gente, claro, estava dentro da cidade, ainda tem privilégios, né, de poder se deslocar, poder ligar, falar com outras pessoas, né, fui muito socorrido pelos meus amigos, principalmente, salve meus amigos todos, que sempre me ajudaram bastante. Mas aquela relação de fato acabou com um chute na bunda. Nunca mais vi. Inclusive, ela simplesmente cortou absolutamente as ligações. Mas é uma escolha que, né? Cada um faz, né? Se arrepende da escolha que fez? Eu? De maneira nenhuma, eu jamais deixaria de ficar do lado do presidente Lula, com todo o respeito, até porque são relações diferentes, são sentimentos diferentes. Agora, o maior brasileiro vivo, eu jamais poderia... Como eu lhe falei no começo da entrevista, Joaquim, qualquer cidadão que tem um mínimo de vergonha na cara tinha que estar aqui, porque é o Lula, é quem fez absolutamente todas as coisas para esse país ser melhor, e estava fazendo mais ainda, se não fosse que eles aprontaram, mas enfim, vai voltar. Magal, qual foi o momento aqui mais difícil? Esse momento foi difícil da tua vida pessoal, você veio para cá, ficou 97 dias, mas depois continuou, foi morar em outro lugar, mas continuou, vinha sempre por aqui, participava de todas as atividades. Qual foi o momento mais difícil? Teve algum momento de violência, de agressão contra vocês, que vocês tiveram que se defender? Como foi? Teve muitos momentos de agressão, teve muita gente que saía quinta, sexta, sábado, domingo, na volta para casa, já depois de beber alguma coisa, vinha aqui tirar sarro, confundir, vamos invadir lá, vamos acordar aqueles caras. Faz parte da sociedade que era corrompida pela ideia lavajatista. Nessa época, Joaquim, eram 200 mil veículos que andavam com adesivo de apoio à Lava Jato. Tinha um restaurante na cidade que as pessoas almoçaram num domingo com suas famílias e suas crianças, assim, um lugar de bens-nascidos, um convescote de bens-nascidos num bairro nobre da cidade, que eles almoçaram um dia. Veja só a petulância que o estado de exceção faz. Eles penduraram um boneco inflável com a camiseta do MST, né, fazendo uma alusão a uma pessoa enforcada. Era uma coisa, assim, horrorosa. Na minha opinião, não foi isso mais difícil. Na minha opinião, a coisa mais difícil, se não me engano, acho que foi na primeira ou na segunda semana de julho de 2018, quando a gente recebe um habeas corpus que foi deferido no TRF4 pelo desembargador Rogério Favretto, que enfim ia libertar o Lula. E aí todo mundo veio para cá e daí começa uma tentativa do Sérgio Moro, que me parece que estava de férias, ou acho que não estava nem no país, e ele começa a interferir diretamente com a direção aqui da superintendência, e depois com o Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, e aquilo vai se alimentando, e aquelas pessoas estavam todas... Veja só, olha a cicatriz causada, porque estava todo mundo ali naquela esperança que, aquela hora ia acabar, Joaquim. Ele foi solto, só que não abriram a porta. De repente chegava a notícia, ele já está fazendo a barba, ele já está vindo, sabe? E, meu Deus do céu, e as pessoas já choravam, né? Ele está saindo, ele está saindo, ele está saindo. Daí não saiu. Daí a gente voltou para casa, daí, putz, mas será que ele não vai sair nunca mais daqui?
Eu já vi inclusive de pessoas da minha família que falavam, eles nunca vão tirar ele de lá. Mas ele saiu. Mas teve mais. Aquele dia foi um dia muito pesado para você, muito triste. Justamente quando se esperava que ele saísse, ele não saiu. Você estava aqui do lado de fora? Eu estava aqui na frente do portão. Eu tava com um tapete vermelho. Ele tava ali esperando. Eu tava me tremelicando. E não foi uma vez só, Joaquim, foram duas. Porque em dezembro do mesmo ano, Marco Aurélio de Mello, que era então ministro do Supremo, também dá uma decisão para soltar ele, e daí naqueles embargos auriculares, naquelas conversas petit comité, nos bastidores, nas alcovas do poder, onde não tá quem botou o pé no chão, sabe? Não sabe do que se trata, também não tiraram. Fora os momentos de dor que o presidente teve com uma série de falecimentos, né, próximos, né? E vocês sofriam juntos aqui do lado de fora? Poxa, muito, mas algumas pessoas em especial, né? Eu me lembro que o neto do Lula, eu recordo ter visto, mas eu me lembro que ele era muito dado com várias pessoas daqui, assim, várias amigas, várias mulheres daqui que sempre estavam junto com ele, com a família, sempre, sempre. E aí o menino veio a falecer, daí, puxa, foi horrível, daí ele não pôde, teve o irmão dele também que faleceu. Daí o Toffoli falou que era para ele encontrar, que iam levar o caixão lá num lugar, que o morto ia visitar o Lula. Uma coisa horrorosa, meu amigo, uma coisa horrorosa. Foram tantas as coisas, né? Daí ele não tinha visita, daí ele... Foram várias tristezas. Até dia 9 de novembro de 2019 foram várias as tristezas. E aí você é advogado e também militante, né? Você ficou do lado de fora. Mas havia uma luta intensa de advogados também, como você, mas você é o dublê de advogado e militante. Ora Sim. Você é só muito advogado e ora muito militante, e talvez muitas vezes aqui o militante prevaleceu, né? Muitas vezes quando você fazendo a sua atividade do dia a dia. E como você disse, até quando pegou lá o escudo. E você está falando que a dor maior não foi de, por exemplo, quando as pessoas vinham aqui provocar ou chegou até ter tiro. Uhum. Isso foi preocupante, mas a dor maior, na verdade, foi a frustração, né? Aquela expectativa, todos estavam aqui, na verdade, uma rede de solidariedade muito grande, mas desenvolvendo essa rede, mas as pessoas sempre torcendo para acabar logo a vigília Lula livre, né? Para que ele fosse embora, não é isso? Exatamente. E sobre o começo da sua fala, eu lhe diria, Joaquim, que a natureza é implacável, meu amigo. Não adianta a gente fugir daquilo que de fato nós somos. E eu, com muito orgulho, ou melhor, em primeiro lugar, eu sou um militante do Partido dos Trabalhadores. Em segundo lugar, eu sou um defensor, né, inquebrantável de Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente, sou torcedor do meu time, depois tenho minha profissão como advogado, tenho outras qualidades e zilhões e zilhões de defeitos. Mas a minha característica principal era poder ser mais um soldado, mais um anônimo de todos aqui, sabe? Abraçar todo mundo aqui, conhecer tanta gente que a gente conheceu, tanta história, tanto conhecimento. Isso aqui é uma escola, foi uma escola de vida, Joaquim. Isso aqui foi a maior escola de vida que eu tive na minha vida, certamente foi aqui, com pessoas assim que são anônimas e que certamente são... olha, o presidente Lula, ele conheceu reis, rainhas, presidentes, presidentas, jantou, almoçou e tudo, mas assim, nas palavras dele mesmo, quem tirou ele do fundo do poço foram anônimos que ele jamais pensou que ele ia conhecer, sabe? Essas pessoas são as pessoas que estavam aqui, né? E eu tive o orgulho de estar com elas. Magal, agora colocação que eu vou fazer para você é que você também tinha um desejo de carregar o presidente Lula, né? O ex-presidente Lula, quando ele saiu, e até você tentou fazer isso, esse era o seu sonho. Conta um pouco essa história pra gente. Aí é a história da felicidade, do dia da alegria. Foi o dia que finalmente ele saiu, desceu pela escada, nem usou o elevador, desceu e já veio para cá. E você queria carregá-lo. Como é que foi isso?
Então, essa história foi o seguinte, meses antes da soltura dele, a gente tinha conhecido todo mundo, o pessoal das internas, o pessoal que, né, ali o estofo ali, o pessoal que trabalhava muito próximo dele. Stucker, né? Dentre eles o Ricardo Stucker, né? Esse aprendiz de fotógrafo, como diz o presidente. E o Stucker, uma vez, ele falou assim, ó, Magal, quando o presidente sair, você que vai carregar ele. Ah, beleza, Stucker, valeu, obrigado, aquela coisa. E a gente pensa que é só uma coisa que se fala assim, só por falar, né? Por educação. E no dia que ele chegou, Joaquim, no dia que ele saiu, que eu cheguei, tinha muita gente aqui, um corredor enorme, o Stucker olhou e falou assim, vem Magal, vem que você vai carregar ele. Rapaz do céu, eu ia carregar junto. Tava eu e o Anderson, que eram as duas pessoas que iam carregar, porque ia ficar cada um com uma perna, né? O que estava excelente, né? Eu me contentaria com o mindinho, obviamente, e eu estava muito feliz com uma perna. E daí, quando eu agarrei na perna dele, assim, Joaquim, levantei ele só falou assim, calma, companheiro, que eu tô com muito tempo preso, não vou poder, não faça isso. Daí o Lula falando, e agora o que eu obedeço, né? Daí eu obedeci ele, não fiz nada. Tava com esse boné é mais representativo do que eu. Ele deu um beijo no boné, assim. Fora, pra mim foi o meu ápice, pra mim foi ali o meu momento mais brilhante. Daí ele veio para cá, subiu aqui no palanque que tinha aqui, e você se postou em frente, como mostra a foto, e acompanhou. Você se emocionou naquele dia? Nossa, eu me emocionei tanto e chorei tanto, como tantas as pessoas choraram, mas eu chorei até então, claro que a gente se pegou chorando em alguns momentos, mas naquele momento, Joaquim, acabou a cerimônia, ele falou, a gente estava chorando, eu fui embora, a gente foi todo mundo para um mesmo lugar, que era um refúgio que existia em Curitiba, na Praça Osório, um restaurante de nome Gilda. A gente foi para lá, eu cheguei lá, então já fazia horas que eu tava, mas eu não parava de chorar, era um choro assim, porque ele não ficou preso sozinho, todo mundo ficou preso com ele, e sabe, era um choro, sabe, um choro de liberdade misturado com um choro de injustiça, com um choro de resignação, com um choro de esperança. Então, acho que por isso foi tão demorado. Fiquei muito tempo aqui, assim, bem... Nossa, assim, esse momento para mim foi o momento que eu mais, assim, me vi fragilizado perante tudo aquilo. Foi quando ele saiu. Ótimo. Magal, a sua mensagem aí, mensagem para essa nossa entrevista, vamos continuar aqui acompanhando o desenvolvimento, né, o pós-vigília, mas a sua mensagem hoje qual é? A mensagem final. A minha mensagem final, Joaquim, é primeiro, claro, agradecendo a oportunidade, mas a minha mensagem final é que esse país, de uma vez por todas, tem que saber que ele é um país gigantesco na América Latina e que a coisa mais importante que a gente tem na vida é a nossa sensibilidade de localização. E a gente está aqui no Brasil, na América Latina, temos nossos irmãos daqui e nunca, jamais podem nos obrigar a sermos sabujos e lacaios dos imperialistas, dos norte-americanos, como estão fazendo há tanto tempo que estão passando isso aí. Minha mensagem final a todo mundo: pelo amor de Deus, não se deixem ser sabujos e lacaios dos imperialistas, das forças opressoras, dos elitistas, porque o Lula só é o símbolo, ele só é a identificação, a representatividade. Nós todos somos Lula, porque Lula é uma ideia. Lula é algo muito maior do que apenas aquele senhor com aquela estatura e com aquele formato. Todos nós somos essa vontade de não ter esse patrão maldoso, esse padrasto e essa madrasta maldosa que tenta nos torturar, que fica acima da linha do Equador. Enquanto a gente estiver vivo, senhoras e senhores, com esse homem vivo também, e com todos nós, com a nossa força, com a nossa vibração, com a nossa luta, com a nossa saga, eu acho que isso nunca vai acontecer. Muito bom. Deixa eu continuando aqui. O Magal falou do restaurante onde
foi pendurado um boneco enforcado e as famílias de classe média alta, todas ali sentadas. Esse restaurante é o Paraguaçu, que é o restaurante frequentado pelo Sérgio Moro, pela esposa dele, Rosângela Moro, e é esse restaurante que então se tornou um local onde os lavajatistas se encontravam. Havia outros restaurantes em que eles faziam isso, na verdade a maior parte, mas ali estava então, o restaurante era o frequentado pelo Moro, pertencia à família, e pertence, né, à família do Zucoloto, que é de um advogado apontado como operador de interesses ainda não muito esclarecidos, não esclarecidos da Lava Jato, ou, de outro modo, pelo subterrâneo, interesses do subterrâneo da Lava Jato, do Carlos Zucoloto Júnior, que, segundo um outro advogado, que é o Rodrigo Tacla Duran, tentou extorquir 5 milhões de dólares para que tivesse facilidade na delação que estava sendo naquela época já negociada. Ele não pagou uma parte, que foi para conta de um outro advogado aqui, que instalado aqui em Curitiba, de Marlos Arnes, mas era este restaurante da família Zucoloto que teve esse boneco com a camiseta do MST, como se fosse um militante do MST enforcado. E muitos desses militantes estavam aqui. E muitas pessoas usavam camiseta, boné do MST, como o próprio Magal. Ele próprio usava, vocês viram, o Magal usava e usa o boné do MST. Só que, de outro lado, ao mesmo tempo em que havia esses locais claramente fascistas, ou de frequência de pessoas que têm inclinação fascista, para dizer o mínimo, também havia, como disse o Magal, refúgios. Então havia o restaurante, esse bar Gilda, que tem esse nome por conta de uma pessoa que era um homem barbudo, que se vestia de mulher e era muito conhecido em Curitiba. Então foi falecido já, foi criado um restaurante e a que foi dado o nome de Gilda. E hoje o mesmo dono, aquele que foi dono do Gilda, tem um outro restaurante. E esse restaurante hoje é frequentado também por muitos daqueles que passaram por aqui, ou quase todos que passaram por aqui, uma ou outra vez já foi desse restaurante, que é Nina, tem um outro nome, mas o público é o mesmo. Nós vamos até conhecer esse restaurante, porque é um local de progressistas, é um local democratas, é um local de pessoas de esquerda, e também onde se valoriza a arte, a música. Então nós vamos para lá. Para mostrar, inclusive, que a vigília, tinha muita gente que era de Curitiba, ou da região de Curitiba, que frequentou aqui. E para mostrar que, assim como a vigília, também havia locais de pessoas progressistas, frequentados por pessoas progressistas, o que desmente que Curitiba seja apenas, vamos dizer assim, o sinônimo de uma república, ou que não é república, mas de uma organização, a que se deu o nome de República de Curitiba, mas de uma organização de caráter fascista. Há um outro lado de Curitiba, a gente vai mostrar também esse outro lado aqui nesse nosso documentário. O refúgio dos progressistas na República, entre aspas, de Curitiba, é aqui, este restaurante no centro da capital. O endereço fica a 200 metros do Ministério Público Federal e do prédio onde funcionou a Força Tarefa. Aqui, os procuradores da República não vêm. Mas uma vez, por engano, um acabou entrando e ouviu algumas verdades, sem nenhum ato de agressão. Era Roberson Pozobon, o Robito, que foi estagiário de Deltan Dallagnol. Quem disse as verdades foi o Magal da vigília Lula Livre, advogado, militante antigo aqui das causas progressistas. Magal, o que aconteceu nesse dia quando você viu aí o Roberson Pozobon? Mundo é redondo, né, Joaquim? Você sabe que eles trabalhavam aqui muito próximo, tanto que o Nina se instalou aqui depois de um tempo. Ele já sempre foi aí o nosso bunker progressista quando era a Gilda. E eis que um dia, numa bela quarta-feira, seu Robson Pozobon estava ali junto com
Era um aniversário, estava cheio de gente, um monte de gente do mundo jurídico, tinha bastante gente. E ele estava numa mesa, conversando com mais outros 2 ou 3 procuradores também da República. A gente ficou ali olhando, né? Acho que como um desavisado, caiu num ambiente que ele não era do seu seleto convescote. E aí, quando de repente, Deus é pai, abriu-lhe uma cadeira do lado do Robertson Pozzobon. Logo corri para ali e sentei e imagine você, eu fiquei só ali, liguei minhas antenas, fiquei ali uns 15 minutos escutando o que falavam. Pode duvidar, mas eles falavam sobre corrupção. Isso era setembro, final de setembro do ano passado, 2021. Eles falavam sobre corrupção. E ainda sobre a estopa ou sobre o estigma de os seus grandes e heróicos atos. No momento, um foi ao banheiro e outro foi pagar a conta. Sobra sozinho o Robinho. Quando ele sobra, eu do lado, eu vi que aquilo ali era o momento, eu peguei e lhe perguntei: tudo bem, com licença? Você é o procurador da Lava Jato? Ele olhou assim com uma espécie de fragilidade e falou: sou. E eu falei: pois é, tudo bem, meu nome é Felipe, trabalho na Rádio Cultura, também tenho programa de rádio, sou militante, isso, aquilo. E disse para ele assim, aqui nesse bar cheio, lotado, tava uma festa de aniversário, tinha música, tava bem bacana. Falei para ele: aqui todo mundo te odeia. Todas as pessoas aqui detestam absolutamente a conduta que vocês fizeram, como rasgaram, ainda mais com a empáfia, a estopa que sempre colocaram. Veja só, Joaquim, ele ficou parado me olhando, não sabia muito bem como fazia. Aí eu peguei e perguntei: você não tem responsabilidade nenhuma? Bem naquela época, tinha saído a notícia sobre as pessoas no Rio de Janeiro, creio que na Baixada Fluminense, que estavam na fila para pegar osso do lixo. Eu falei: essa ligação das pessoas pegarem osso no lixo tem totalmente a ver com vocês. Porque vocês foram a cabeça da serpente. Se existe esse estado todo, é por esse lavajatismo que causou essa cegueira na população. Tanto que por mais de 1 ano e pouco, 1 ano e 9 meses, eu e uma série de militantes ficamos aqui semanalmente, na frente deles. E isso eu disse para ele. Eu estava lá toda semana, 2 horas. Estava em frente ao Ministério Público, né? Toda semana, toda quarta-feira, do meio-dia às 2, doutora Ivete Caribé, com a Cirlei, com o Prado, com a Viviane Moreira, com tantos outros companheiros que agora vai me faltar o nome dizer, mas saúdo a todos. A gente ficou todas as quartas-feiras, fazia chuva, fazia sol, na frente deles, declarando com banners e indagando, a gente indagava a população. E a gente pedia, carregava uma caixa de som comigo, Joaquim, falava: venham aqui, procuradores, venham só responder aquilo que a Vaza Jato declarava, se era verdade, se não era. Fizemos um banner grande, inclusive tem uma frase de uma procuradora chamada Monique Schecker, ou Mônica Schecker, não me lembro, que falava assim: o Sérgio Moro sempre foi conhecido por ser um juiz inquisidor, mas nunca respondeu por esses atos. Era algo nessa semelhança. Fizemos um banner enorme, fizemos vários banners, ficamos lá e indagamos ele, escorraçamos, e ele teve a empáfia, porque essa pequena classe média burguesa que se faz de elite, que está tão distante da realidade desse país, ela se acha mantenedora de saber quais são os destinos da população. Porque não é o político, não é através da política que se faz, são eles, né, togados dos seus poderes subjetivos pelos títulos que recebem ou pelos privilégios que têm, que podem dizer o que a nação precisa. Aí, Joaquim, ele pegou e falou assim: nós sempre fomos só a favor da corrupção, nunca tivemos contra a corrupção, nunca tivemos lado. Daí eu peguei e perguntei: nunca tiveram lado? Agora você vai me dizer que não houve um brinde de taças entre você e o juiz da causa no dia que o maior brasileiro vivo foi preso? Você vai me dizer que vocês não comemoraram os atos e os avanços que eram
resplendidos e vigorados e exemplificados em capas de revista dos maiores veículos nacionais, ou no Jornal Nacional, ou em tudo isso. Uma mentira, uma empáfia, mas eu sei, Joaquim, que ficaram mais de 15, 20 minutos ali tomando, desculpa a expressão, um esfregão, um corretivo, um sabão. Todos eles ficaram atônitos, não sabiam para onde ir. Um foi pro banheiro, um tentou advogar para ele. E eu falei, calma lá, você não vai advogar para ele não. Ou vai tentar me prender também. E todo mundo, e o bar assim, o bar olhando assim, atônito, Joaquim. E a gente ali falando, de repente esses caras assim são sobre o James Bond, tocou o celular, que já pega no relógio, que eles já tocaram, ele deu um jeito de fazer uma ligação, alguma coisa e sair. Aí eu fui falar com o outro, falei um pouco com o outro, de repente ele veio, preciso ir embora, não sei o que, me deu a mão. Eu fiz questão de não dar a mão para ele e falar que o mundo é redondo, que a gente ainda iria se encontrar mais vezes no futuro. Magal, aquilo foi uma resposta. Não foi como fazem os bolsominions, de expulsar, de xingar, às vezes agredir. Foi algo que estava entalado na sua garganta e foi mais um desabafo. Como é que você vê isso? Tem como comparar aquilo que os bolsominions fazem com os progressistas quando vão para restaurante? Não, nem é o caso de você agredir uma pessoa, né? Pelo amor de Deus. Vamos separar a questão de merecimento, se merece, dentro do juízo moral de cada um. Mas não é a questão. E ainda mais que não era para acabar com o evento. Eu gostaria que eles estivessem ali para eles me contarem, para eles falarem. Eu queria, sinceramente, Joaquim, eu queria que eles saber, assim, olhando nos olhos, com que vontade que eles tinham. Foi ele que fez a denúncia num saguão de hotel aqui, daquele PowerPoint maldito, mal feito, mal criado e mal logrado. Né? Como fizeram. E eu queria saber o que tinham, se existia algo de algum estofo, algum tipo de substância, mas é nada, Joaquim. É oco, é vazio, é raso, é um esgoto, é uma coisa, assim, é pusilânime demais, sabe? Vaidade só. Só vaidade. Se arvoraram, né, por efeito da espetacularização que a mídia deu, né? Criaram esse ambiente divinizado em que eles tiveram. Então, Magal. Bom, mas o Magal continua. O Magal, a história dele, a militância dele não encerra aqui. O Magal, ele já está numa missão próxima. Ele já está numa missão, já está realizando uma outra missão. E nós vamos saber que missão é essa. Uma missão também em favor da democracia. O Magal vai nos mostrar qual é a missão que você está agora desenvolvendo, desempenhando. Vamos até lá no teu carro, que vocês vão conhecer a missão do Magal e de outros progressistas aqui de Curitiba. Bom, e o Magal já está numa outra missão, né? Agora nós vamos saber que missão é essa. Magal, qual é a sua missão agora? Minha missão é fazer uma CPI da Lava Jato. Eu acho que isso precisa ser documentado. Como dizia o professor Pedro Serrano, é importante que esse momento da história tão obscurantista seja documentado. Tudo isso a gente tenha como institucionalizar mesmo. Eu acho que a coisa mais importante é a CPI da Lava Jato. Por isso, eu e alguns amigos fizemos uma vaquinha, coisa e tal, e estamos começando a fazer aí um burburinho. Qual é? Esse aqui, do adesivo CPI da Lava Jato. Eu apoio. Cadeia neles. E parece aquela antiga, ou pelo menos outros carros têm o apoio à Lava Jato. É o mesmo formato, a mesma cor. Só que quando o cara vê, o que é a CPI, né? A ideia é fazer alusão exatamente àqueles 200 mil adesivos que eles fizeram de um movimento histórico que foi para o esgoto, horrível. Então, para tentar salvar um pouco da arte do artista que inventou aí essa grafia, eu acho que vai ganhar muito mais condão de veracidade, de responsabilidade com o Estado mesmo, com a sociedade, se for através da CPI da Lava Jato. Investigar todos os crimes, todos esses indícios de crimes que já existem, né? Depurar completamente todos os processos, toda a metodologia, as interferências internacionais que houve, né?
dentro do processo, a gente sabe de muita coisa que aconteceu. Então é necessário que isso seja feito de uma maneira para que nunca mais aconteça. E para que nunca mais aconteça é necessário que se passe a limpo, para que se mostre exatamente como fizeram, de que forma que foi feito, a partir de quem estava por trás, quem com o aval de qual sentimento apenas que eles fizeram tudo isso. E eles se arvoraram assim, de algo que eles não esperavam que eles iam chegar tão grande. E, de fato, eles politizaram totalmente um processo democrático. É difícil a democracia, Joaquim. É tão difícil, é uma coisa tensa, uma coisa que tem que passar por muita coisa. Mas direito e garantia fundamental, você não negocia jamais. É a maior invenção do século XXI. Ah, é a internet, é o avião. Não é o direito à defesa. E eles acabaram com isso, era métodos torturantes. Então, por isso, vamos colocar lá na CPI, que não deve não ter, eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito é a substância, é o meio material que existe na Constituição para que a gente possa averiguar e saber se isso, de fato, de que forma ocorreu. Pelo menos eu e os colaboradores aqui da capital do golpe, que já foi chamada, mas é sim a capital da resistência, é isso que a gente defende.